turminha do terceiro ano. Vamos fazer as atividades aqui segundo o nosso cronograma, do dia 3 ao dia 7 de maio. Nós vamos fazer aqui de segunda-feira, 3 de maio. Nós vamos fazer o livro Vem Voar de Matemática, Jogos e Brincadeiras, página 48 e 49, tá bom? Vamos começar então? Na página 48, aqui, Jogos e Brincadeiras, jogo do retângulo, número de jogadores, 2. Então, vai precisar de pelo menos 2 pessoas, você e mais alguém, para fazer esse jogo, tá bom? Como jogar? Decida com um colega quem vai iniciar o jogo, com quem for iniciar com você na sua casa, tá? Tire para o ímpar, jogue já quem pôr, para ver quem vai começar o jogo. B. Na sua vez, cada jogador lança 3 dados e pinta no seu livro uma quantidade de quadradinhos igual ao total de pontos obtidos nos dados, de modo que os quadradinhos coloridos formem um retângulo. Então, toda vez que você jogar os dados, os números que derem nos dados, você vai pintar no tabuleiro abaixo, sempre lembrando que a figura precisa formar um retângulo. Na letra C, se não for possível colorir no tabuleiro um retângulo com o total de pontos obtidos, ou não houver espaço disponível no tabuleiro para pintar um retângulo do tamanho necessário, então o jogador deve descartar pontos até conseguir pintar um retângulo. Na D, vence o jogo aquele que conseguir pintar a maior parte do tabuleiro. Então, o tabuleiro esse aqui, ó, já tá desenhadinho aqui no livro, você não precisa ter, né? Já tá aqui. Você só vai precisar disso aqui, ó, material necessário, então, ó, 3 dados. É importante você ter 3 dados, tá? A Pro vai jogar uma vez aqui para mostrar como é, e eu improvisei os meus dados, né? Porque desse dadinho aqui, eu só tenho na escola, né? Na escola eu tenho uma caixinha com eles, e em casa só tinha um. Aí eu improvisei os dados aqui de papel mesmo, tá? Esses aqui... geralmente vem no final do livro. O livro de vocês não veio dado para montar no final do livro, tá? Infelizmente, do terceiro ano não tem. Aí você vai precisar improvisar o dado. Você pode fazer ele, né, no papel, acha um modelinho na internet, faz numa folha de papel e monta igual a Pro montou aqui, ó, tá? Se você encaixar todas as partes, vai montar um dadinho. Dá para fazer de papel, então. Ou imprimir o molde ou desenhar o molde numa folha branca. Também dá para fazer o dadinho, tá? É um pouco difícil fazer no papel. Esse aqui, que a Pro tem, é o molde de um livro antigo que eu tinha aqui de matemática do primeiro ano. Que normalmente no livro do primeiro ano tem esse molde, né? Ou se vocês tiverem o dado em casa desse daqui também, que é bem mais prático, né? Esse aqui é de um jogo que eu tenho aqui guardado em casa, então tinha o dadinho que eu peguei. Agora aqui, ó, vamos lá então, ó, pro jogo. Então, você vai precisar do dado, o tabuleiro tá aqui e 2 lápis de cor. 2 lápis de cor você vai precisar. Cada jogador daí vai ter uma cor, né? O lápis de cor a Pro vai ficar devendo, porque eu não tenho em casa, só tá na escola, meus lápis de cor não tem. Então, eu vou fazer com um lápis mesmo, escrever. Vou jogar o dado, então, e vou pintar pra vocês verem como é, ó. Vamos lá. Joguei. Ó o número que deu. 3, 3 e 1. Então, 3 mais 3, 6, 7, né? Eu obtive o número 7. O número 7 é um número ímpar. Vamos ver se dá pra formar aqui um retângulo no tabuleiro, que eu vou ter que pintar os quadradinhos, lembrando que eu preciso formar um retângulo. Então, vou contar aqui os quadradinhos aqui em forma de retângulo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ó, não é 7 que a Pro tirou? 3 mais 3 e 1. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se eu pintar aqui o 7, não vai dar o retângulo. Que eu sempre tenho que lembrar que o formato da minha pintura aqui, ó, dos quadradinhos que eu vou pintar, conforme o que saiu no dado, os números que saíram no dado, tem sempre que formar um retângulo. Então, aqui eu tenho um retângulo, ó, pintado. Se eu pintar o 7, que é o próximo quadradinho, lá conforme o dado, não vai dar. Então, eu posso descartar. Como aqui tem na regra da letra C, ele falou,
se sair um número que foi impossível de você fazer o retângulo no tabuleiro, então o jogador deve descartar pontos. Então, eu posso descartar um ponto que saiu no dado e pintar só 6 aqui, tá? Então, eu pintei o meu. E vai vencer o jogo, então, quem conseguir pintar a maior parte do tabuleiro. Então, faz de conta que esse aqui era minha cor era cinza. Aí, eu sou cinza, meu colega vai fazer de azul. Aí, se tiver mais cinzas aqui em retângulos pintados no final, né, no tabuleiro todo aqui, eu consegui pintar mais retângulos que o meu colega, eu ganho, tá? É assim que funciona, então, o jogo do retângulo, tá? Vamos lá agora, pensando sobre o jogo na página 49. Ao jogar o jogo do retângulo com o André, Marcela obteve os pontos representados ao lado. Então, ela teve esses pontos aqui, ó. Um dado saiu 5, o outro saiu 3 e o outro saiu 1. Então, 5, 6, 7, 8, 9. Então, ela obteve 9 pontos. Qual das figuras abaixo ela deve pintar em seu tabuleiro? Por quê? Aí, nós vamos contar o número de pontos que tem em cada figura. Aqui nós temos um retângulo e aqui não é um retângulo, aqui é um quadrado, tá? Mas nós vamos contar os quadradinhos para ter certeza se dá os 9 aqui, ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Quais as figuras ela deve pintar no tabuleiro dela? A letra A ou a letra B? Você precisa explicar, tá? E pensa aí qual que é a letra correta, pensando no número de pontos que ela fez, então, aqui nos dados, tá? Não somente no desenho da figura A e B. A2. Agora, veja abaixo os pontos que André obteve ao lançar os 3 dados. Aí, ó. Puxa, Marcela, vou ter que descartar um ponto. Não, você pode usar todos os seus pontos. Olha lá, aqui no dadinho dele, os pontos que ele fez, ó. Ele fez 6 com 6, 12, mais 1, 13, tá vendo, ó? 6 mais 6, 12, mais 1, 13. Então, ele fez 13 pontos aqui. E aí, você vai ter que me explicar aqui, ó, na pergunta, ó, com qual deles você concorda. Por quê? Ela falou assim, não, você pode usar todos os seus pontos. Será que ele consegue usar todos os pontos para desenhar lá na malha quadriculada, no tabuleiro, formando um retângulo? E ele fala assim, puxa, Marcela, vou ter que descartar um ponto. Será que ele vai ter que descartar um ponto dos dadinhos? Ou vai conseguir fazer com todos os pontos? Daí você tem que explicar aqui se você concorda com a Marcela ou com o André, tá bom? E por que que você concorda com ele ou com ela? Tem que explicar. Na 3 agora, aqui embaixo, ó. Em uma rodada, a Marcela pintou a figura representada ao lado. Que pontos ela pode ter obtido nos 3 dados? Aí, nós vamos ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Então, ela pintou 15 quadradinhos. Que pontos que ela obteve nos 3 dados? Lembra lá que você vai ter que pensar no número dos 3 dados, tá? Dos 3, tá bom? Que pontos que ela obteve? Daí você vai falar do dado 1, do dado 2 e do dado 3. Lembrando que tem que dar os 15 quadradinhos que estão pintados aqui, tá? Quando você somar aqui os dados, vai ter que dar o 15 aqui, tá bom? E de matemática, então, hoje é só isso, tá? Tchauzinho pra vocês!